Olá pessoal, tudo bem? E hoje o meu convite vai para você que quer encontrar o seu lugar no mundo quando falamos de vida profissional. Se você sente que poderia ser mais valorizado, mais reconhecido, eu acredito que esse vídeo vai contribuir para que você entenda o porquê que isso não acontece. Se você é uma pessoa que quer empreender, mas falta um empurrãozinho, falta coragem, esse vídeo ele também pode te ajudar. Se você nunca trabalhou na vida e vai ter uma primeira experiência, esse vídeo também é para você. Mas se você sempre cuidou dos filhos, mas hoje que eles já cresceram, você pretende entrar para o mercado de trabalho ou fazer uma atividade que te traga remuneração, esse vídeo ele também é para você. Mas se você está a ponto de se aposentar, esse vídeo ele também vai te dar algumas ideias do que você pode fazer caso você esteja nessa fase, ok? Pessoal, então no nosso bate-papo de hoje eu vou entrar até em contradição. Geralmente eu costumo falar sobre gestão de carreira e hoje o meu convite para vocês é para que a gente desconstrua esse conceito e fale sobre trabalho. Vamos olhar de forma mais ampla todas as possibilidades que a gente tem de se inserir no mercado de trabalho ou de criar um próprio trabalho. E para isso nós vamos definir alguns conceitos, certo? Nós vamos entender o que é profissão, o que é carreira, o que é conhecimento, o que é habilidade, características de personalidade ou padrões comportamentais, o que é salário e o que é valor, o que é mercado de trabalho, o que é campo de atuação, de forma bem superficial, tá, gente? Mas o objetivo é que com essas definições, e isso mais integrado, mais visual, né? A gente consiga entender aonde que nós estamos em relação ao universo de trabalho e tentar achar o nosso lugar nesse universo, ok? Pessoal, então perceba que hoje nós vamos definir vários conceitos. Então, para não confundir muito a cabeça de vocês, eu queria primeiro falar o que é um conceito de forma bem simples, tá? Vamos supor que eu tenho uma caneta. Então, eu dei o nome para esse objeto de caneta. E aí, eu vou atribuindo um significado para ele, conforme a interação que eu tenho com essa caneta. Então, eu sei que essa caneta serve para escrever, né? Ela pode servir para prender o meu cabelo, enfim, conforme o significado que eu vou dando na minha interação com essa caneta, então essa caneta ela passa a ter uma função e uma definição. E aí eu crio um conceito, certo? Então, definindo o que é conceito, gente, vamos lá falar da terminologia de trabalho, tá? E o que é importante a gente entender também quando a gente vai definir conceitos? A questão de amplitude e de profundidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos na era da informação, então é muita informação. Só eu hoje já falei um monte de definição de conceito para vocês, né? E isso às vezes deixa a gente perdidaço, mais perdidaço. E quando nós estamos perdidos, a tendência é buscar respostas. E aí nós passamos a olhar todos os tipos de informação que aquele conceito pode nos trazer. E ao invés disso nos ajudar, nos deixa ainda mais perdido. O que eu quero dizer com isso? Exemplo de estudar o estresse. Quando eu vou estudar o estresse, eu posso olhar o estresse de várias formas. Então, eu posso estudar esse conceito olhando para a fisiologia dele, olhando para quais os efeitos da neurologia, né? Como a engenharia fala sobre estresse, como a psicologia fala sobre estresse, percebe? Ele é amplo, né? É isso que eu quero falar com amplitude. Profundidade é o quê? É o quanto eu conheço sobre estresse na psicologia. Todos os psicólogos, todos os teóricos que estudaram sobre estresse e psicologia, o que cada um fala? Né? Aí eu vou lá para a fisiologia. O que cada pessoa, cada autor, cada pesquisador fala sobre o estresse dentro da fisiologia? Então, profundidade são os graus de evolução
né, que eu vou tendo de tanto estudar, de tanto ler, de tanto interagir, de tanto pesquisar com aquele conceito, certo? Então é por isso que tem tanta gente falando a mesma coisa, mas de forma diferente. E aí nos deixa perdido, né? Existem divisões políticas, começa a existir divisões dentro da religião, para falar da mesma coisa, mas com olhares diferentes. Então, antes de definirmos trabalho, eu gostaria de deixar isso bem claro. Por quê? Se você for lá no Google e digitar a palavra e a frase, até seria legal você fazer isso, o que é trabalho, vai aparecer muitos significados de trabalho, né? Bons e ruins. Mas hoje eu quero me ater a dois que eu achei super interessante e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, ok? Então, um deles é de atividades produtivas, é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um objetivo. Legal, né? E o outro ele vai trazer o trabalho como qualquer obra realizada, manual, artística ou intelectual, empreendimento e realização. Eu achei muito legal essa definição, porque em nenhum momento a gente fala de retorno financeiro. E o que isso significa? Isso significa que todos os dias a gente trabalha. A não ser que nós estamos no sofá, sem fazer exatamente nada, mas se na nossa cabeça nós estamos no sofá e nós estamos criando, também é um tipo de trabalho, certo? E agora, pessoal, nós já temos uma bela resposta para dar quando ouvirmos de alguém que você não trabalha. Você não sabe o que se passa pela minha cabeça, não é mesmo? Os nossos desafios é reconhecer em nós mesmos que as nossas ideias, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades podem sim gerar valor. E aí vem um outro conceito que é bem importante, que é o conceito de remuneração e valor. São coisas completamente diferentes. Então, remuneração é quando eu ofereço o meu serviço, né, e eu ganho um dinheiro por aquilo. Valor é quando eu tenho um conhecimento, eu tenho uma habilidade, eu tenho um produto ou um serviço que podem ser vendidos e a partir daí eles terá valor para o mercado. Então, o mercado vai olhar para ele de forma diferente. Isso acontece muito na área de design, né? A pessoa ela cria alguma coisa e a partir daquela criação não tem somente a ver com os materiais daquela criação, mas tem a ver com várias coisas, né? Ser algo único, ser algo diferente, ser algo nunca inventado anteriormente, né? Então tudo isso vai fazendo com que o valor do meu conhecimento ou do meu produto, né, ele aumente, certo? Uma outra definição que é bem interessante nós entendermos é o conceito de campo de atuação e mercado de trabalho. Então, quando eu falo de mercado de trabalho, eu falo do quê? Alguém oferece uma oportunidade e nessa oportunidade tem critérios bem específicos, né? E a partir daí eu ofereço o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, né? E eu entro por mercado de trabalho. O campo de atuação eu atuo em alguma área, eu tenho um determinado conhecimento e eu transformo esse conhecimento para vendê-lo para o mercado. Então, não necessariamente existe uma oportunidade, mas eu posso também, com os meus conhecimentos, criar uma oportunidade. Foi assim que várias pessoas que se destacam hoje fizeram, vários empreendedores de sucesso, não é mesmo? Pessoal, então agora que a gente já tem as definições e a diferença entre mercado de trabalho e campo de atuação, gerar valor e ser remunerado, vamos iniciar então a definição de conceito do que é uma profissão, do que é uma carreira e do que é o conhecimento e aonde a personalidade ou os padrões comportamentais entram para facilitar ou para dificultar a nossa vida, certo? Bom, então quando eu falo de carreira, gente, principalmente dentro de organização, isso fica muito visível, é como se fosse uma escadinha. Eu consigo visualizar aqui, adquirindo mais conhecimento e mais experiência, né, e mais habilidade, eu vou ter a possibilidade de ser remunerado por isso.
Então, tem algumas empresas, né? Aí vai depender muito da empresa. Se ela tem um sistema mais organizado de carreira, ela vai deixar bem claro para você o que você precisa fazer, conhecer, entender, experienciar, para você passar talvez de um assistente 1 para um analista, depois para um supervisor, depois para um gerente. Aí vai depender de cada empresa, né? Ou você passar para um outro setor. Então, assim, fica muito claro, né, como você pode progredir naquela empresa e ser remunerado por isso. Quando eu falo de profissão, talvez isso não fique tão claro assim. Então, vamos supor que eu escolhi a profissão padeiro, né? Então, não vai haver o padeiro 1, o padeiro 2, o padeiro 3, a não ser que seja uma rede de padarias, né? E a partir daí eles consigam definir qual é a diferença de um ou de outro no nível de adquirir mais conhecimento ou não. E aí nós vamos falar de conhecimento. E para isso, eu vou usar o exemplo do padeiro. Então, vamos supor que eu conheço muito sobre alguma coisa. Mas como eu não tenho a referência, porque talvez eu trabalhei na mesma padaria sempre, e a referência que eu tenho do meu trabalho é aquela ali, os feedbacks informais que às vezes eu recebo do meu patrão, mas eu não consigo entender talvez como que o cliente final, o tanto que ele gosta daquele pão que eu faço, o tanto que ele gosta daquilo que eu faço. E um dia, por mera brincadeira, eu faço um pão com gosto diferente, com alguma coisa, eu coloco um ingrediente que nunca ninguém usou, eu faço uma mistura de ingredientes. E deu super certo. E eu começo a experimentar, começo a falar, meu Deus, mas esse pão é muito bom, esse pão é muito bom. E aí eu decido aplicar esse meu conhecimento, né, em um empreendimento. Então, o que acontece? Eu utilizei o meu conhecimento, que eu nem sabia que eu tinha, né, e comecei a ganhar muito mais, comecei a agregar muito mais valor. As pessoas começaram a me pagar mais por aquele pão, porque ele tinha um sabor diferenciado do tradicional. Então, percebe, gente, que independente da profissão ou da carreira, né, é o meu conhecimento e é como eu utilizo esse conhecimento que vai fazer com que eu tenha um sucesso profissional ou não. Então, hoje a gente já tem vários exemplos de pessoas que trabalham na área da limpeza e conseguiram erguer franquias. Por quê? Porque tiveram uma sacada, utilizaram os conhecimentos, né, suas habilidades e características de personalidade para montar um negócio e virou uma franquia, independente de ter feito uma faculdade, independente de ter uma experiência como empreendedor ou não. Então, essa é a diferença, né? A diferença é o quanto eu realmente sei e conheço sobre tudo aquilo que eu sei. Porque, às vezes, se eu trabalhei só numa empresa, se eu tive só um determinado trabalho, ou se eu nunca trabalhei, mas eu costumava dentro de casa fazer experiências, eu costumava ver e observar a minha tia trabalhando. Então, eu posso sim ter vários conhecimentos que eu não faço nem ideia. E o desafio é mapeá-los, né? É entender o que eu conheço comparado ao mercado. Porque o mercado é muito grande, né? O mundo é muito grande. Então, essas referências, elas são extremamente importantes. E aí, com pesquisa, né, a gente consegue entender como é que isso ocorre, quais são os conhecimentos que eu tenho e que eu não faço nem ideia que eu tenho e que eles podem gerar valor de alguma forma para mim, né? E aí a gente desconstrói um pouco que eu preciso ter uma carreira, né, ou que eu preciso escolher uma profissão com um nome específico. Eu posso ter um tipo de conhecimento que eu não sei nem explicar para as pessoas o que é, né? E que ele vai trazer um retorno financeiro para mim, vai agregar valor para mim. E é óbvio, né, gente? Existem também leis que regulamentam as profissões, e é por isso que o empreendedorismo também surgiu como um novo conceito, né? A pessoa, ela é empreendedora porque ela tem um conhecimento, e esse conhecimento, ele traz um retorno financeiro para ela, ele agrega valor para a comunidade, ele resolve problemas, e a partir daí eu posso ser recompensado por isso, né? Então eu dou o nome de empreendedorismo, certo?
E aí, pessoal, mas o que vai ajudar, né, o meu conhecimento de fato ir pro mundo, né? É a minha habilidade. Então, às vezes, só o meu conhecimento ele não é suficiente. Exemplo, jogo de futebol. Sei tudo. Se eu perguntar lá pro meu pai, pro meu irmão sobre jogo de futebol, eles sabem me dizer tudo sobre, né? Como que se joga, o que faz, mas não necessariamente eles vão saber jogar. Então, eu posso conhecer sobre, mas eu posso não saber como fazer aquilo. E o desafio é como que eu transformo todo aquele meu conhecimento, tudo que está na cabeça, em habilidade. Ou como às vezes eu identifico a habilidade que eu tenho e busco mais conhecimento para aperfeiçoar aquilo. E aí, gente, é muito importante sim ter universidades, né? Talvez universidades, cursos técnicos ou cursos, talvez não da forma e do modelo que se tem hoje, mas o que acontece? Conhecimento que a gente adquire em faculdades ou em cursos, né? Eles são conhecimentos organizados, então isso facilita a nossa aprendizagem. Lembra que eu falei lá atrás sobre o quão amplo que pode ser um conhecimento e o quão profundo que ele pode ser? E também o quanto de informações e como um conceito ele pode ser interpretado de várias formas? Pois é, o que a universidade, o que hoje os sistemas, né, de aprendizagem online, os computadores e tudo isso faz, é organizar conhecimento para que o meu aprendizado seja mais fácil, ok? Então eu posso ter conhecimento, mas eu preciso transformar ele em habilidade. Não adianta só saber de futebol, eu preciso saber como joga o futebol. A não ser que eu pegue esse conhecimento e também consiga pegar pessoas que têm habilidade, né? Foi assim que Steve Jobs fez. Ele tinha um determinado conhecimento, ele identificou pessoas, mapeou pessoas que tinham habilidade e aí essas pessoas começaram a trabalhar para ele, certo? Também é uma outra possibilidade. Pessoal, então por último, vamos falar sobre padrão comportamental e características de personalidade e como isso pode ser fundamental para sermos bem-sucedidos ou não. E quando eu falo bem-sucedido, não tem a ver só com questão de remuneração, mas sim se sentir bem realizado e ter esse sentimento de que, de fato, você é uma pessoa bem-sucedida emocionalmente na sua profissão, com a sua família, com a sua remuneração, com o que você escolheu para viver, certo? E aí, pessoal, um dia eu estava falando com o Borges. Borges também é fictício, ok? E aí, gente, o Borges estava passando por um processo de mudança dentro de uma empresa, ele já trabalhava naquela empresa há 20 anos, iniciou lá e acreditou que iria se aposentar lá. Mas, devido a N motivos, né, de mudança da empresa, de forma de Borges perceber o seu trabalho, Borges passa por um processo de que ele não sabe mais se ele gosta de trabalhar naquele ambiente de trabalho ou não, né? E aí ele até coloca em dúvida se ele gosta da sua profissão ou não. Na verdade, Borges gostava da sua profissão. Borges não gostava mais do seu ambiente de trabalho. Mas tudo bem, ele ainda não conseguia perceber isso. E aí, Borges não conseguia se ver mais trabalhando naquela empresa, mas também não conseguia se ver saindo daquela empresa. Borges não conseguia entender quanto conhecimento ele tinha, o quão bom ele era e o quanto ele ia ser muito melhor remunerado caso ele estivesse trabalhando ou por conta própria ou se ele trocasse de ambiente de trabalho. E aí, gente, vem o que eu falo de importância de autoconhecimento. Eu sei que esse tema é muito batido, mas o que eu considero autoconhecimento? É entender as minhas emoções, os meus sentimentos, o que está acontecendo e entender como eu posso reagir de uma forma melhor para sair daquela situação e ainda aprender com aquilo. Então, para isso, eu preciso saber o que aqueles estímulos, o que aqueles conceitos, vamos assim dizer, que a gente aprendeu ali no começo, significam para mim, que causam essas reações tão desconfortáveis e por que eu não consigo dar o primeiro passo, por que eu não consigo mudar. Eu preciso entender isso, né? Porque nesse caso do Borges, vamos supor que Borges tinha baixa autoconfiança.
além de falta de referência de mercado, ele também tinha baixa autoconfiança e ele acreditava que ele não ia dar conta. Mas sem fatos e dados, ele ainda não tinha ido para o mercado para entender que o conhecimento dele valia, sim, valia até mais do que da posição atual que ele estava. Porque naquela posição atual, ele conseguia enxergar o conhecimento dele tendo valor limitado. Então, o valor daquele conhecimento, ele chegaria a um limite, a um topo. Mas se ele pegasse todo aquele conhecimento que ele tinha e toda a habilidade que ele tinha e transformasse isso em um negócio ou fosse buscar um outro trabalho, talvez Borges ganharia muito mais do que ele estava ganhando e seria muito mais feliz. No entanto, faltou referência para Borges, certo? E é isso que eu quero dizer com personalidade, é isso que eu quero dizer com padrão comportamental. É entender como que eu estou reagindo, né, diante das situações de trabalho que são me colocadas. E quando eu falo situação de trabalho, gente, é se eu estou dentro de uma empresa e não estou feliz, se eu estou dentro da minha casa, mas eu gostaria sim de ter uma profissão, se é o meu primeiro emprego. Então, como a gente já viu, por mais que é o meu primeiro emprego, com certeza eu devo ter adquirido conhecimento. Como é que eu mapeio isso e transformo isso, né, em um currículo, né, em algo que as pessoas olhem e falem, não, realmente, na hora da entrevista, eu posso ver que você tem conhecimento, certo? Então, é importante, gente, a gente mapear os nossos conhecimentos, saber o que a gente sabe. É importante também a gente saber o que a gente não sabe e o que a gente vai precisar adquirir caso a gente queira mudar de trabalho, criar um trabalho, empreender, enfim, independente do que a gente queira fazer com a nossa carreira, né, ou com a nossa vida de trabalho, é importante a gente mapear isso. O que eu sei, o que eu não sei, eu vou precisar adquirir, quais são as minhas habilidades, né, quais as facilidades que eu tenho, né, eu sou uma pessoa que eu me comunico bem, né, que eu consigo utilizar a minha comunicação para talvez vender o meu conhecimento através de vídeos, né? É uma possibilidade. E quais são as minhas características de personalidade que fazem com que eu possa me desenvolver mais ou que está me travando a colocar todo esse conhecimento que eu tenho no mundo? É insegurança? Né? É não acreditar que de fato eu posso sim ser bem remunerado, ser reconhecido por isso, é não conhecer sobre o mercado que tá me atrapalhando, é porque eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência de trabalhar com o consumidor. Existem outras formas de eu criar um trabalho e me conectar a pessoas que têm habilidades complementares à minha e assim a gente pode trabalhar junto, né? Quais são todas as possibilidades que eu tenho e que eu posso utilizar o meu conhecimento, a minha habilidade e a atitude que eu já tenho, né, para me conectar com o mundo do trabalho, certo, pessoal? Pessoal, então como dica e sugestão para vocês entenderem melhor sobre os seus conhecimentos, né, vai lá, pega um papel e escreve uma listinha, né, de tudo que você sabe, tudo que você conhece, né? Todos os cursos que você já fez, mesmo se você já não fez curso, mas que alguém olha para você, começa a prestar atenção no feedback das pessoas. E fala assim, nossa, mas como você conhece sobre esse assunto? Olha, você poderia me ajudar com o assunto tal, porque eu vejo que você conhece. Então, assim, ó, prestar atenção no que as pessoas te dizem vai falar sobre o teu conhecimento, certo? E a partir daí você pode ir no Google, digita lá, né, o que é o tipo de conhecimento que você acredita que você tem, o que aquelas pessoas dizem daquele conhecimento, tá? Então isso é muito importante. Entrevista pessoas em relação também a isso, né? Pega referências de pessoas que você acha que você se identifica e você fala, opa, peraí, não, que essa pessoa conhece sobre o assunto, você conhece sobre o assunto. Porque muitas vezes eu vejo pessoas frustradas que falam assim, gente, mas aquela pessoa tá lá
se dando super bem, eu conheço mais que ela. Então, de vez você criticar, vai lá, mapeia o que aquela pessoa está fazendo. O que é mapear? Escreve o que aquela pessoa está fazendo e coloca do lado o que então você acredita que sabe mais que aquela pessoa e que talvez poderia virar valor para você, certo? Porque às vezes a gente olha para a pessoa e acha que é conhecimento, mas o que talvez está faltando é habilidade. Há uma habilidade de se expressar melhor, um comportamento de organização. Então, se você tem isso e você sabe que você pode se dar melhor, o que está faltando que você ainda não fez? E aquela pessoa fez. Então, opa, peraí, talvez aquela pessoa, ela tem uma atitude, uma característica de personalidade que você precisa desenvolver, que é o se expor, que é dar a cara para bater, que é lá e vender o serviço dela. Então, olha que dica, hein, gente? Então, vamos começar a dar um novo significado e um novo olhar quando eu olho esse tipo de situação, certo? Pessoal, então se vocês querem entender ainda mais como vocês podem mapear os seus conhecimentos, como vocês podem se autoconhecer, melhorar ainda mais sua autoconfiança, sua autoestima e dar o primeiro passo, entre em contato com a gente e saiba quais as soluções nós temos para contribuir com o seu desenvolvimento. Beijão e até o próximo vídeo!